A filosofia especulativa de Platão. Platão, assim como Sócrates, se preocupa com o conceito. Não obstante, o conceito para Platão se difere do conceito de Sócrates. Enquanto que para Sócrates, o conceito tem um valor gnosiológico, é um instrumento do conhecimento, para Platão tem um valor ontognosiológico, isto é um instrumento do conhecimento, ao mesmo tempo que é uma realidade. Deste seu posicionamento surge o problema do valor do conceito. Qual a relação entre o conceito e a realidade? O conhecimento sensível se refere às experiências. Entretanto, elas não correspondem ao conhecimento intelectivo, uma vez que o conhecimento intelectivo é a representação abstrata e universal do todo. A questão: qual a relação entre o conceito e a realidade? Enseja um duplo aspecto em relação ao conceito e a sua adequação ou não às coisas. Ou o conceito se adequa às coisas por ser homogêneo, ou não se adequa por ser heterogêneo. Platão admitirá que o conceito não é idêntico à realidade, porque, sendo discípulo de Sócrates, teria que abandonar a doutrina do mestre, a qual não aceita que o conceito se reduza à sensibilidade. Portanto, Platão procurou solucionar o problema através do segundo caminho. Estipulou um significado objetivo ao conceito e procurou uma realidade que lhe correspondesse e o sustentasse. Contudo, o mundo sensível não poderia servir de correspondência ao conceito, por ser de physis diversa. Sendo assim, a sua sustentação ocorrerá no mundo inteligível. É necessário que exista um mundo inteligível, que seja formado por realidades abstratas e universais. Este posicionamento platônico é denominado de idealismo objetivo. As ideias são princípios ontológicos. Elas garantem a subsistência do ser. Concomitantemente, são princípios lógicos, ao servirem de paradigma de conhecimento do múltiplo e causa da pluralidade. Elas se localizam no mundo inteligível, sendo contempladas somente pela alma. Com o mundo inteligível, Platão deseja conseguir a sustentação do conceito por intermédio da ideia, a qual é uma realidade extramental que se localiza fora do mundo sensível, sendo a causa de todas as coisas sensíveis, visto que elas são imutáveis e eternas. Este mundo inteligível não se refere a um lugar acima deste mundo que vemos. Não podemos esquecer que Platão não era somente um filósofo, mas também um místico. Por conseguinte, o mundo inteligível não era um lugar físico. A representação de um lugar perfeito não é um lugar físico, entretanto metafísico. O mundo inteligível é uma duplicação do mundo existente. A superação desse dualismo será a grande tarefa de seus sucessores, uma vez que esta doutrina marcará toda a reflexão posterior no Ocidente. Ao dividir a realidade em mundo sensível e mundo inteligível, Platão concebeu as entidades do mundo inteligível como sendo as causas das coisas sensíveis, além do que defendeu a existência somente destas entidades inteligíveis. Quanto ao mundo sensível, restou-lhe a posição de inferioridade, pois se tornou apenas uma cópia imperfeita delas. Por isso, caso o homem queira conhecer a verdade, deverá conhecer as entidades subsistentes no mundo sensível. Na doutrina platônica, o mundo inteligível
é o objeto próprio da filosofia. É o conhecimento deste mundo que é a episteme perfeita. Consequentemente, o conhecimento verdadeiro deve abandonar o mundo sensível, porquanto ele é apenas uma imitação do mundo inteligível. É preciso conhecer este mundo, porque não é possível uma episteme das coisas sensíveis. Perpassa por toda a obra platônica esta deturpação do conhecimento. Só podemos conhecer caso exista algo transcendental que sirva de suporte à verdade, pois a mobilidade do mundo sensível, opondo-se à estabilidade do mundo inteligível, não nos possibilita o verdadeiro conhecimento. A descoberta do mundo inteligível, Platão denominou de segunda navegação, isto é, a elaboração filosófica que teve a sua marca própria, já que a primeira navegação se referia à contribuição dos físicos no desenvolvimento da filosofia. Nesta fase da filosofia, os físicos não se entendiam sobre qual a origem das coisas. Com a segunda navegação, Platão abandonou as explicações sensíveis, afirmando que a razão deve ser o fundamento da filosofia. Nesta etapa da sua reflexão, Platão dividiu o mundo em dois: o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo sensível é visível e captável pelos sentidos, enquanto que o mundo inteligível é invisível e somente é alcançado com o uso da razão. Somente após da criação da metafísica é que podemos falar em material e imaterial, porque antes da segunda navegação, criada por Platão, o homem grego não conhecia essa separação do mundo. Ao arquitetar a metafísica, ele foi o primeiro a desvalorizar o mundo sensível. Ele demonstra a existência do mundo inteligível por duas vias: por intermédio da anamnesis e pela existência da episteme. Com a utilização da anamnesis, ele quer demonstrar que as ideias sensíveis despertam na alma os caracteres imóveis das coisas, os quais foram vistos em outra vida. Ao utilizar a hipótese da episteme, ele deseja ressaltar que a existência da multiplicidade requer a existência da unidade. O mundo inteligível é formado por uma multiplicidade de ideias. Platão lança mão desta hipótese na tentativa de superar a oposição entre o monismo dinâmico de Heráclito e o monismo estático de Parmênides.